grave tenha sido a outra declaração dele, dando conta de que o aumento do dólar não é para se preocupar porque o juro está embaixo, omitindo ele o óbvio. Os juros estão embaixo porque nós estamos em um processo gravíssimo de depressão e de recessão. A declaração de ainda há pouco me pareceu mais trágica ainda. Ele disse que o dólar, estando alto, vai ser valorativo para o Brasil, porque poderão vender as reservas brasileiras a um preço melhor, né? Como se fosse possível para uma economia em desenvolvimento, economia latino-americana, colocar em venda o maior patrimônio que se construiu nos últimos anos, que foram as reservas nacionais, né? Essas duas declarações são tão graves quanto a ameaçatória à democracia. Então, obrigado, agradeço Vossa Excelência pela concessão. Eu faço essa provocação que eu considero que tem a ver com o endividamento dos consumidores brasileiros. Bem, será que o Ciro foge ao debate? Não. Então, com a palavra, Ciro. Eu devo me circunscrever aqui ao objeto do convite para o qual fui honrosamente chamado, e apenas com a anuência de Vossa Excelência, claro, eu devo ponderar o brilhante e estimadíssimo amigo Randolfo Rodrigues, senador do Amapá. Senador, nós estamos num momento muito grave. Esse momento grave do Brasil não foi fundado por este governo. É um momento grave que já vem de trás, mas a economia política que se oferece ao povo brasileiro nesse momento tende a agravar dramaticamente a nossa situação, e ninguém precisa ser profeta para examinar isso. A questão básica no Brasil é que há uma crença que é mitológica, que é religiosa, de uma religião sem Deus, uma religião sem profeta, que é o Brasil praticar uma agenda que foi estimada pelo Margaret Thatcher, Reagan, ali lá nos distantes anos 80, e que com a crise de 2008 não remanesce mais nenhum acadêmico, nenhum intelectual minimamente respeitável defendendo essa ideia. A ideia básica, resumidamente, é de que nós, ao praticarmos essa agenda do consenso de Washington, reduzir o Estado a uma dimensão mínima, desregulamentar, privatizar, enfim, diminuir a cunha do custo do trabalho, diminuir a cunha do custo de carregação das políticas públicas na política tributária, toda essa agenda que está aí, né, nós então seríamos identificados como um bom moço internacional e, portanto, seríamos o destino-alvo de bilhões de dólares de investimento estrangeiro. O chocante desta proposta é que ela não encontra precedente em nenhuma única experiência internacional, em nenhum lugar da geografia do planeta contemporâneo, em nenhum lugar da história da humanidade. Sua Excelência, o ministro Paulo Guedes, está navegando em puro preconceito. Puríssimo preconceito. Olha o que eu acabei de dizer aqui. Não há precedente desta agenda praticada ter produzido os resultados almejados em nenhum país do mundo, nem na história, nem na atual geografia econômica. E as razões brasileiras são ainda mais dramáticas e estão dados testemunhos eloquentes, eminente senador. Só porque, infelizmente, há uma via de transmissão com a grande mídia brasileira que desconsidera a observação empírica para replicar preconceitos, só quem não quer ver. Eu, por exemplo, tenho procurado falar horas a fio nas universidades. O Brasil perdeu, nos 10 meses de governo Bolsonaro-Guedes, 25 bilhões de dólares de fuga de capitais na Bolsa de Valores. 25 bilhões. O investimento direto estrangeiro no Brasil está sendo desinvestido. Quem duvidar é só tomar notícia da fábrica da Ford, que depois de 52 anos acabou de fechar no ABC Paulista. E as razões são as mais óbvias, mas algumas delas saltam aos olhos, pelo menos duas. A primeira, faz 6 anos que o aparelho produtivo brasileiro está com capacidade instalada ociosa de mais de 25%. Haveria investimento para expandir a oferta de um setor qualquer, cuja capacidade atualmente instalada só vende 66%, 70% do que é capaz de produzir? Ninguém precisa ser economista, nem muito menos prêmio Nobel, para entender que se eu tenho capacidade de produzir 100 geladeiras, só estou produzindo 70, ninguém vai abrir uma fábrica nova de produzir 30 geladeiras novas, porque as que estão aí não estão vendendo. E a segunda razão é o colapso do endividamento, que é o assunto que logo mais, daqui Vossa Excelência vai naturalmente evoluir para esse assunto.
Porque qual é a fronteira entre o indivíduo, a família, e a microempresa familiar, que está registrada como PJ, que está no Simples e que está endividada também? São 5.500.000, só que elas respondem por 7 em cada 10 empregos no nosso país. Então, essas duas razões não permitem, se não houver políticas públicas para consertar isto, e aí você tem um endividamento de 1.400 bilhões de reais. A restrição externa, já comentei aqui, e é uma grande desonestidade. Eu estou no Senado, portanto, eu tenho que escolher as palavras com mais cuidado. Para não dizer, eu diria, se fosse na universidade, é uma grande canalice, mas eu estou no Senado, vou dizer, é uma desonestidade intelectual muito grave, você dizer que não está preocupado com a taxa de câmbio. Ora, a taxa de câmbio, nós não temos dito ao nosso povo, não temos permitido ao nosso povo entendê-la bem, mas ela é um preço central da economia popular. Porque o nosso povo não compra dólar, é fato, pode ir ao banheiro. Na hora que o William Bonner está anunciando a taxa de câmbio de 4,26 hoje, e não se interessa pelo assunto, mas ele come pão. E pão é trigo. E trigo o Brasil importa cada vez mais do estrangeiro. Porque, por exemplo, o presidente Bolsonaro aumentou a cota de importação de trigo. Então, se você não compra dólar, você come pão. Se você compra trigo do estrangeiro, tudo que a gente compra do estrangeiro é pago com dólar. Se eu preciso de mais reais para comprar a mesma quantidade de dólar de trigo, o preço do pão vai subir. Então o brasileiro não compra dólar, mas toma remédio. Pela imprudência da destruição da base industrial brasileira, que está sendo avassaladora, 86% dos remédios que nós tomamos são importados do estrangeiro. Tudo pago com dólar. E se ainda achar pouco, vem aí para os caminhoneiros a consequência óbvia. O que está acontecendo no Brasil? Duas coisas, nos combustíveis, que infestam todos os outros preços porque carrega o frete. Então, os combustíveis no Brasil, assim, nós estamos com 30% da nossa capacidade de produção de derivados de petróleo paralisada, 30% da capacidade de refino da Petrobras estão parados, e nós estamos importando já 250 milhões de barris de gasolina, óleo diesel. Quando a gente importa gasolina, óleo diesel, gás de cozinha e querosene de aviação, a gente paga em dólar. Só que eles ainda, isso é a queda, o coice é que eles dolarizaram os preços da Petrobras. Então, o sentido estratégico da Petrobras, que é custo Petrobras, mais um lucro razoável, repassar isso estrategicamente para a sociedade brasileira, ou via combustíveis mais baratos, ou via tributos. Não, eles dolarizaram os preços locais, nacionais, em real, e isso tudo é apropriado por lucros exorbitantes que são apropriados por acionistas minoritários, que são os mesmos bancos. Então, Excelência, além de tudo, o ministro parece estar nervoso, porque ele é uma pessoa que trabalhou com Pinochet. Então, o desapreço dele pela democracia, isto aqui é uma informação, não é nenhuma piada. Ele, jovem técnico, vindo de Chicago, trabalhou com o ditador sanguinário, torturador, traficante de droga, Augusto Pinochet. Isso tudo aqui também é história. Ele trabalhou. Portanto, o apreço dele pela premissa democrática já é conhecida. Mas ele precisa agora que vossas excelências, que representam o poder popular, o parlamento, que ele receba um repto muito duro. Porque eu direi apenas e tão somente aqui em respeito à dignidade do ambiente do Senado. Tente, Paulo Guedes, tente, Bolsonaro, venha tentar fazer um AI-5 no Brasil. Bem, dessa forma, encerramos essa mesa. Peço ainda que não saiam, antes que eu possa fazer o convite à Kessia, do PROCON da Paraíba. Por favor, Kessia. Ao Denis, do PROCON de Arapiraca. A Cláudia Silvano, do PROCON Paraná. Para que, por favor, venham aqui. É interessante fazer isso. Isso é para simbolizar que nós estamos... A Cláudia, PROCON Fortaleza. Olá, Fortaleza, Cláudia, amiga Cláudia também. É para demonstrar que, além de estarmos com o Brasil inteiro acompanhando através da TV Senado, estamos com o Brasil aqui nessa sala, então, de todas as localidades. Para entregar uma singela lembrança, chamando a Kessia para entregar ao Dr. Gustavo, por favor. Ao Denis, o Denis está aqui? Então, Cláudia, por favor, Cláudia. Para entregar ao Ciro.
Levou o nosso debate aqui. Obrigado. Eu lhe admiro muito a distância. E convidar também a Cláudia Silvano, do Procon do Paraná, para fazer uma entrega simbólica à professora Cláudia. Todo mundo quer tirar fotos, né? Então acho que pode ficar na frente aqui, ó. Professora, pode ir pela frente. Conduza o pessoal pela frente para tirar foto. Para registrar o momento. Ao passo que vamos iniciar o próximo bloco.